Oi galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo? Hoje, passo a passo, eu vou ensinar essa casinha aqui. A gente fez com as nossas bandejinhas de frios. Nós vamos usar essas bandejinhas sempre reciclando, né? E eu vou ensinar para vocês como fazer essa casinha de 4 águas, tá bom? Vamos lá? Bom, primeira coisa, a gente vai precisar são as bandejinhas de isopor, né? E a gente vai usar plaquinhas, nós vamos precisar de 4 plaquinhas de 8,5 por 5. Aqui ela tá com 5 centímetros por 8,5. Então, nós vamos precisar de 2 dessas. E nós vamos precisar de 2 de 5 por 5. Essas vão ser as paredes. E nós vamos precisar de 2 trapézios. Gente, esqueci, é trapézio mesmo, né? Essa forma aqui. Sei lá qual é essa forma. Nós vamos precisar de 2 desse e 2 triângulos. O trapézio, ele tá com 4 de altura. A base tá com 10 centímetros. E aqui em cima, ele tá com 4 centímetros. Eu já vou ensinar pra vocês como é que eu faço o molde dele. Eu meço primeiro a base, né? Meço a base. Aqui em cima, eu meço o centro. E aí, eu distribuo 2 centímetros pra cada lado, tá vendo? E aí, ele já me dá o trapézio certinho. E eu vou precisar também de 2 triângulos. A base desse triângulo tá com 6,5 e a altura dele 4 centímetros. Também eu faço da mesma forma. Eu meço a base, né? Eu meço aqui a base e aí divido no meio lá em cima, eu meço a altura, né? No caso, 4 centímetros. Vou fazer aqui, que fica mais fácil. Encontro o centro. No caso aqui seria o centro dele, né? Aqui, vai ficar certinho. Ele tá com 6,5, então vai ficar aqui no 3 e alguma coisa. Aqui e aqui. Tô fazendo só pra vocês terem uma ideia de como eu faço, tá? E aí, eu faço isso. E aí, já fica também certinho. Tá vendo? Então, é assim que a gente faz. Tanto o triângulo quanto o trapézio. Ok? Então, 2 de cada, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou deixar esses... Eu vou colocar um ângulo aqui nesse canto. Ó, tá vendo? Que ele tá com ângulo. Ele tava retinho assim. E aí, eu coloquei ele num ângulo de 45 graus. Eu já faço no olho, mas se você não tiver noção, o que você pode fazer? Você vem aqui na plaquinha que você vai angular e pega uma outra plaquinha, coloca bem rente e faz um risco. E aí, ela já vai sair no tamanho que você vai precisar. E aí, você vem aqui, ó, com o isopor, com o estilete, na verdade, né? E segue a linha. Põe onde você traçou e no cantinho de lá, ó, e vai seguindo. Ó, tá vendo? Daí, corta na linha que você tracejou, tá vendo? Aí, ele já fica no ângulo que a gente quer, tá? Por que que eu faço isso? Porque quando eu for juntar as partes da parede, ó, tá vendo que ele fica certinho? Aí fica bem bonitinho, não fica parecendo... se não fosse assim, eu colocaria, por exemplo, assim, esse aqui. Quando eu for fazer a pintura, ó, vocês percebem que tem uma parte que tem brilho e a outra não? Se eu colocar só assim, quando eu for fazer a pintura, ele vai aparecer, porque essa parte, ela absorve um pouco a tinta e acaba ficando mais escuro. E essa não absorve tanto, tá vendo? Por isso que a gente faz esse cantinho angulado pra poder encaixar,
tá bom? Então, eu faço isso em todas as paredes. E aqui e aqui da parte que vai ser o meu telhado, né? Então, nas 4 partes, ok? Feito isso, eu vou fazer o desenho das janelinhas. Aqui eu já tenho, eu fiz um gabarito para eu não ficar riscando o meu isopor, porque toda vez que eu marco o isopor, depois quando eu passo a tinta não tapa muito bem, né? A marcação de caneta, então eu prefiro fazer o gabarito. Aqui eu já tenho as medidas, eu fiz dos 4 lados, eu optei por colocar 2 portas, mas se vocês quiserem pode colocar só janela, né? E é opcional. E eu fiz a distribuição dentro desse meu retângulo, dentro do meu quadrado. As janelinhas, elas ficaram com 1 centímetro de largura e a altura dela, na verdade, eu deixei o que sobrou. Eu considerei 1,4 centímetros aqui, 1,5 aqui e distribuí dentro do que sobrou a janelinha. O que eu fiz? Eu medi o meio, né? Coloquei a portinha no meio e distribuí nas laterais as 2 janelinhas. E eu fiz isso em todas as partes, tá bom? Se vocês quiserem anotar aí, ó, dá um print pra vocês marcarem. Depois disso, o que eu fiz? Aí eu passei, né? Aqui com o gabarito eu passei pra minha plaquinha de isopor e eu recortei. Ó, aqui já tá recortado. Depois que eu recortar, lembrando de sempre usar o estilete com a pontinha bem afiada pra não soltar a ferpa, né? E aí não fica legal o trabalho. Agora eu vou fazer esse efeito aqui, ó. Esse efeito aqui, como se fosse a madeira da janela, tá vendo? É esse aqui. Como é que eu fiz isso? Eu venho aqui, depois que eu tirei a plaquinha da janela, eu vou usar a própria medida da régua. Tá vendo? Daqui até aqui. Essa medida desses tracejados menores, eles têm mais ou menos meio centímetro. E eu vou considerar como se fosse 2 milímetros ali. Então, eu venho aqui e coloco na metade desse tracejado. E eu venho e faço mais ou menos até a metade da plaquinha de isopor, ó. E eu vou fazer isso de todos os lados. De todos os lados. Ó, aqui. Aqui. E aqui. Depois que eu fiz isso, eu venho com aquela minha canetinha sem tinta e eu vou fazer, ó, a marcação. A marcação. Fiz a marcação. Faço a marcação de todos os lados. Olha, tá vendo? Olha. E aí, ele fica assim, tá vendo, ó? Fica bem marcadinho. Depois que eu fiz isso, daí eu vou pintar. Eu pinto tanto... Eu uso um pincel, né, mais fininho, e venho aqui e pinto essa parte e essa parte na cor que eu quero. Depois, eu posso usar tanto plaquinhas mesmo de isopor, ou o nosso palitinho de picolé, para fazer as janelinhas, tá? Nessa daqui, eu já pintei a parede na cor que eu queria, já pintei aqui também. Nesse eu usei os palitinhos de picolé, como se fosse uma janela de 2 folhas, tá vendo, ó? Mas nesse aqui eu usei a plaquinha de isopor mesmo. Olha, usei a plaquinha de isopor. Eu só pintei e dei uma passada depois de seco com o pincel sujo
em outra cor, eu só dei uma passada assim pra dar esse efeito de riscado, tá? Então, aí é opcional, você pode usar tanto a madeira quanto a plaquinha de isopor mesmo. E aí, depois que eu pintei, né, o portal da janela, eu venho e colo aqui do lado de dentro. Feito isso, eu vou ficar com as paredes dessa forma aqui. Aqui já estão todas elas pintadinhas e montadas. Bom, então aqui eu tenho todas as partes montadas, feitas, né? E agora a gente vai montar. Pra montagem dessa parte, eu achei melhor usar a cola quente, porque a cola instantânea, quando eu coloquei aqui nessa parte que é mais fininha, ela derreteu o isopor. Então, aqui a gente vai usar a cola quente, tá? Não muito quente. A gente vai colocar um pouquinho. Um pouquinho aqui nas laterais. Aqui. Só tomando cuidado pra verificar o lado correto, pra não ficar... A gente não deixa acontecer isso não, tá? Não deixa sair pra fora não. Vamos lá bem certinho. Aqui. Ó, pra não escapar a cola. Colei. Aí eu venho e vou colando. Venho aqui. Não precisa passar muita cola, porque depois a gente vai fazer um reforço. Opa, passei a cola do lado errado, tá vendo? É muito fácil de se enganar. Então, a gente tem que prestar atenção do lado que é o lado de cima e o lado de baixo, tá? Vamos lá. Eu fico aqui no ângulo bem ruim pra poder gravar, então às vezes não sai muito bem, tá? Mas aí vocês em casa façam aí pertinho dos olhos, pra ficar bem certinho, tá? Colei aqui. Eu venho aqui. E colo. Esse aqui também. Ah, não ficou perfeito a junção delas. Ficou aparecendo isso daqui. Você pode vir com um pouquinho de massa corrida depois e passa aqui. Essa eu fiz isso, olha. E aí ela fica bem certinho. A massa já com a mesma cor da tinta, né? Ou depois só passa a tinta em cima de novo que fica legal. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o reforço aqui na cola. Eu venho aqui por dentro, ó. E reforço essa colagem, colocando um pouco mais de cola aqui pelo lado de dentro. Tá vendo? Aqui. E ela vai ficar bem certinha. De novo, só toma cuidado pra ver se tá no ângulo correto, ó. Tem que ficar bem certinho, você não pode ficar assim, tá vendo, ó? Isso é só segurar um pouquinho enquanto cola, tá bom? Agora, a gente vai fazer o telhadinho, a colagem do telhado. A colagem do telhado. Deixa eu só cortar esse aqui no ângulo que eu não cortei. O detalhe do telhado, a gente vai precisar de um ferro de solda, tá, gente? Ó, vamos lá. E aí, eu venho aqui do mesmo jeito, ó. Passo uma colinha e colo aqui. Não deixa vir excesso pra fora, tá, gente? Então, depois isso vai ficar feio no nosso trabalho. Venho aqui e colo no ângulo. Não passa muita cola, porque aqui a gente ainda vai precisar dar uma mexidinha. Ó, tá vendo como ele fica meio retorcido? Mas não tem problema. É só não passar muita cola
que a gente vai conseguir organizar isso daqui. Aí, quando eu venho aqui com a outra partezinha, ela encaixa, tá vendo? Ai, encaixou. Olha, encaixou. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a paredinha. Eu venho aqui pelo lado de dentro e reforço essa colagem. A cola quente, ela tem que estar quente o suficiente para colar, mas não pode estar muito quente, porque senão ela derrete também o isopor, tá? Então, vamos lá. É no meio termo. Depois que eu fiz isso, eu vou vir... Ai, gente, tem que... Ó, aqui eu vou deixar assim mais ou menos, só porque eu tô ensinando pra vocês, mas em casa vocês segurem até colar, tá? Direitinho. Agora, eu vou vir com ferro de solda aquecido e eu vou fazer isso daqui, ó. Muito delicadamente, só dando um toquezinho, porque se eu afundar, ele atravessa do outro lado. Então, é isso aqui, ó. Uma reladinha, ó. Uma reladinha. Dou um toquezinho. Esse aqui é o detalhe do telhado, olha. Aí eu venho, intercalo, intercalo. E venho intercalando. Olha, tá vendo? Só uma reladinha. Bem de leve. Se você perceber que o ferro tá muito quente, dá uma desligada, deixa ele esfriar um pouquinho. Pra fazer essa parte é bom usar máscara, porque o isopor, ele solta uma fumaça que ela é tóxica, tá? Ó, vou vir desse lado de novo. Aqui. E eu faço em todos os lados da peça, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou pintar. Nesse aqui, eu usei uma base clara e fiz o sombreado com escuro. Para essa casinha, eu já vou fazer o contrário. Eu pintei a base escura e vou fazer o sombreado claro. Eu usei, no fundo, eu usei a cor rústico, né? E para fazer esse detalhe esbranquiçado, eu venho aqui depois de seco, tá, gente? Se eu vou tentar fazer com ele úmido, as cores vão se misturar. Então, depois de seco, eu venho, dou uma sujada no pincel e faço isso aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar uma puxada nos detalhes do telhadinho, ó. E tá pronto o telhado. Viu como fica? E fica assim. E aí, depois, é só colar aqui na casinha, ó, tá vendo? E aí, ela já ficou... Opa, de cá não, né? De cá. Ó, tá vendo? E aí, ela fica prontinha. Aqui, já é melhor usar de novo. Pode usar tanto a cola quente quanto essa outra cola. Aí, não tem problema, tá? O que vocês acharem melhor. Tá pronta a casinha. Dá pra fazer também... Ai, não quero a casinha tão limpinha, tão perfeitinha. Então, vem aqui, ó. E faz aquela famosa sujadinha que a gente faz de vez em quando, ó. Nos cantinhos, onde você acha que, né, tem um pouquinho mais de sombra. Dá uma sujadinha, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma casinha, ela tem todos os lados, né? Pra gente usar no mini mundo, no mini jardim. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar seu like aí. E compartilhar esse vídeo. Grande abraço, até a próxima.